Parashá Eikev, em consequência de Devarim, Deuteronômio 7:12 a 11:25. Primeira Aliá, Deuteronômio 7:12 a 8:10. E será que, como consequência de ouvirdes estes juízos e os guardardes e o cumprires, o Eterno teu Deus te guardará a aliança e a benevolência que jurou a teus antepassados. Ele te amará, te abençoará e te multiplicará, e abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho e o teu azeite, as crias das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas, sobre a terra que jurou a teus antepassados que te daria. Bendito serás entre todos os povos. Não haverá em ti homem ou mulher estéreis, nem entre teus animais. O Eterno removerá de ti toda a enfermidade e não colocará sobre ti nenhuma das doenças malignas de Mitzraim, que conheceste, mas as lançarás sobre todos os que te odeiam, e comerás todos os povos que o Eterno teu Deus te der. Não pouparás os olhos para com eles, e não servirás aos seus deuses, pois isso seria uma armadilha para ti. Quando disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei expulsá-las? Não terás medo deles. Lembrar-te-ás bem do que o Eterno teu Deus fez a Paró e a todo Mitzraim, as grandes provações que teus olhos viram, os sinais, os prodígios, a mão forte e o braço estendido com que o Eterno teu Deus te tirou. Assim fará o Eterno teu Deus a todos os povos diante dos quais temes. Também enviará o Eterno teu Deus enxames de abelhas contra eles, até que os sobreviventes e os escondidos pereçam de diante de ti. Não os temerás, pois o Eterno teu Deus está no meio de ti, um Deus grande e temível. E o Eterno teu Deus expulsará estas nações de diante de ti pouco a pouco. Não poderás consumi-las rapidamente, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. E o Eterno teu Deus as entregará diante de ti, causando nelas grande confusão até que sejam destruídas. Entregará seus reis nas tuas mãos, e apagarás seus nomes debaixo dos céus. Nenhum homem poderá resistir a ti até que sejas destruído. Queimarás no fogo as imagens esculpidas de seus deuses. Não cobiçarás a prata ou o ouro sobre elas, nem o tomarás para ti, para que não sejas enlaçados por isso. Pois é abominação ao Eterno teu Deus. Não trarás uma coisa abominável à tua casa, para que não sejas igualmente voltado à destruição. Detestá-la-ás profundamente e a abominarás, pois é algo votado à destruição. Todo o mandamento que eu vos ordeno hoje guardareis para fazê-lo, para que vivais e multipliqueis e entreis e herdeis a terra que o Eterno prometeu aos vossos pais. E lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Eterno, teu Elohim, te conduziu estes 40 anos no deserto, para te afligir, para te provar, para saber o que estava em teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E ele te afligiu, e te fez passar fome, e te alimentou com o maná, que tu não conhecias, nem tampouco teus pais o conheciam, para te fazer saber que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que sai da boca do Eterno viverá o homem. Tua roupa não se gastou sobre ti, e teu pé não inchou nestes 40 anos. E saberás com teu coração que assim como o homem
disciplina seu filho, o Eterno teu Elohim te disciplina. E guardarás os mandamentos do Eterno teu Elohim, para andares nos seus caminhos e para temer a ele, porque o Eterno teu Elohim te trará a uma boa terra, uma terra de córregos de água, fontes e profundezas que brotam no vale e na montanha, uma terra de trigo e cevada, videiras, figueiras e romãs, uma terra de oliveiras, de óleo e mel, uma terra onde comerás pão sem escassez, onde nada te faltará, uma terra cujas pedras são de ferro, e dos seus montes extrairás cobre, e comerás e te fartarás, e bendirás ao Eterno teu Elohim pela boa terra que ele te deu. Segunda Aliá, Deuteronômio 8:11 a 9:3. Guarda-te a ti mesmo, para que não esqueças que o Eterno teu Elohim, deixando de guardar os seus mandamentos, juízos e estatutos que eu te ordeno hoje, para que, quando comeres e te fartares, e construíres boas casas e nelas habitares, e tua criação de gado e ovelhas se multiplicarem, e prata e ouro se acumularem para ti, e tudo o que é teu aumentar, não se eleve o teu coração e esqueças ao Eterno teu Elohim, que te tirou da terra de Mitzraim, da casa da servidão, que te conduziu por este grande e terrível deserto, com serpentes ardentes e escorpiões, e sede onde não havia água, que tirava água para ti da rocha mais dura, que te alimentava com o maná do deserto, que teus pais não conheciam, para te afligir e para te provar, para te beneficiar no futuro. E digas em teu coração: minha força e poder da minha mão adquiriram para mim esta riqueza. Mas lembrar-te-ás que o Eterno teu Elohim, porque é Ele quem dá a ti a força para adquirir riqueza, para confirmar sua aliança que jurou aos teus pais, como neste dia. E será que, se esqueceres ao Eterno teu Elohim e seguires após outros Elohim, e os servires e te prostrares diante deles, testifico contra vós hoje, que certamente perecereis, assim como as nações que o Eterno destruiu de diante de vós, assim perecereis, porque não obedeceis à voz do Eterno, vosso Elohim. Escute, Israel, você está atravessando o Iarden hoje, para entrar e tomar posse de nações maiores e mais poderosas do que você, cidades grandes e fortificadas até os céus, um povo grande e alto, os filhos dos Anaquim, sobre os quais você sabe e ouviu dizer: quem pode resistir aos filhos dos Anaquim? E você saberá hoje que é o Eterno, seu Elohim, quem vai à sua frente, como um fogo consumidor. Ele os destruirá e os submeterá diante de você, e você os expulsará e os exterminará rapidamente, conforme o Eterno lhe falou. Terceira Aliá, Deuteronômio 9, do 4 ao 29. Não diga em seu coração: quando o Eterno, seu Elohim, os estiver repelindo de diante de você, dizendo: por minha justiça, o Eterno me trouxe para tomar posse desta terra. Mas sim, pela maldade destas nações, o Eterno as está expulsando de diante de você. Não é por sua justiça ou pela retidão de seu coração que você entra para tomar posse da terra deles, mas sim pela maldade destas nações que o Eterno, seu Elohim, as está expulsando de diante de você, e para cumprir a palavra que o Eterno jurou aos seus patriarcas, a Abraham, Itsaque e Jacó. E saiba que não é por sua justiça que o Eterno, seu Elohim, lhe dá esta boa terra para possuí-la,
pois você é um povo de pescoço duro. Lembre-se e não esqueça de como provocou o Eterno seu Elohim no deserto, desde o dia em que você saiu da terra de Mitzraim até chegarem a este lugar. Vocês têm sido rebeldes contra o Eterno. E em Horeb, vocês provocaram o Eterno a ira, e o Eterno se enfureceu contra vocês para destruí-los. Quando eu subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Eterno fez com vocês, eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. E o Eterno me deu as 2 tábuas de pedra escritas pelos dedos de Elohim. E nelas estavam todos os termos que o Eterno falou com vocês no monte do meio do fogo no dia da assembleia. E aconteceu, ao fim de 40 dias e 40 noites, o Eterno me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Eterno me disse: levante-se, desça depressa daqui, porque seu povo, que você tirou da terra de Mitzraim, se corrompeu rapidamente. Eles se desviaram rapidamente do caminho que ordenei a eles. Fizeram para si uma imagem fundida. E o Eterno me disse: eu vi este povo, e eis que é um povo de pescoço duro. Deixe-me sozinho, para que eu os destrua e apague seu nome debaixo dos céus, e farei de você uma nação mais forte e numerosa do que eles. Então me virei e desci do monte, enquanto o monte queimava em fogo, e as 2 tábuas da aliança estavam nas minhas 2 mãos. E olhei, e eis que pecaram contra o Eterno, seu Elohim, fizeram para si um bezerro fundido. Vocês se desviaram rapidamente do caminho que o Eterno ordenou a vocês. Então peguei as 2 tábuas e as joguei das minhas 2 mãos, e as quebrei diante de seus olhos, e caí prostrado perante o Eterno, como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água, por causa de todo o seu pecado que cometeram, fazendo mal aos olhos do Eterno para provocá-lo à ira. Pois temi, por causa da ira e do furor com que o Eterno estava furioso contra vocês para destruí-los. Mas o Eterno me ouviu também naquela ocasião. E contra Aharon, o Eterno ficou muito irado para destruí-lo, e orei também por Aharon naquela ocasião. E quanto ao seu pecado, o bezerro que vocês fizeram, eu o peguei e o queimei no fogo, e o triturei bem, até que se tornasse pó fino, e lancei seu pó no ribeiro que desce do monte. E em Taverá, e em Massá, e em Kivrot Ha-Tavá, vocês provocaram o Eterno a ira. E quando o Eterno os enviou de Kadesh Barneia, dizendo: subam e tomem posse da terra que dei a vocês, vocês se rebelaram contra a palavra do Eterno seu Elohim, e não confiaram nele, nem obedeceram à sua voz. Vocês têm sido rebeldes contra o Eterno, desde o dia em que os conheci, e caí prostrado perante o Eterno os 40 dias, e as 40 noites que me prostrei, porque o Eterno falou em destruir vocês. E orei ao Eterno e disse: ó Adonai, Eterno, não destrua seu povo e sua herança, que você redimiu com a sua grandeza, que você tirou da terra de Mitzraim com mão poderosa. Lembre-se de seus servos, Avraham, Yitzhak e Yaakov. Não olhe para a teimosia deste povo, nem para a sua maldade ou seu pecado, para que a terra de onde você nos tirou não diga: foi por falta de poder que o Eterno não pôde trazê-los à terra que prometeu a eles, e por ódio a eles, ele os tirou para matá-los no deserto. Pois eles são seu povo e sua herança, que você tirou com seu grande poder e com seu braço poderoso estendido. Quarta Aliá, Deuteronômio 10,
do 1 ao 11. Naquele tempo, disse o Eterno a mim: talha para ti 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe até mim ao monte, e faze para ti uma arca de madeira. E eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste, e as porás na arca. Eu fiz uma arca de madeira de acácia, e talhei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas em minha mão. E ele escreveu sobre as tábuas, conforme a primeira escrita, os 10 mandamentos que o Eterno vos falou no monte, do meio do fogo, no dia da assembleia, e o Eterno nos deu. Então me voltei e desci do monte e coloquei as 2 tábuas na arca que eu tinha feito, e ali permaneceram, conforme o Eterno me ordenara. E os filhos de Israel partiram de Beerot Bene Yaakov para Moserá. Ali morreu Aharon, e ali foi sepultado. E Alazar, seu filho, o sucedeu no sacerdócio. Dali partiram para Gudgodá, e de Gudgodá para Iotivatá, uma terra de riachos de águas. Naquele tempo, o Eterno separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Eterno, para estar diante do Eterno, para servi-lo, e abençoar seu nome até este dia. Por isso, Levi não teve parte nem herança com seus irmãos. Eterno é sua herança, conforme o Eterno, teu Deus, lhe falou. E eu fiquei no monte, como nos primeiros dias, 40 dias e 40 noites. E o Eterno me ouviu também naquela ocasião. O Eterno não quis destruir-te. E o Eterno me disse: levanta-te, vai à frente do povo, para que entre e tomem posse da terra que jurei dar a seus pais. Quinta Aliá, Deuteronômio 10, 12 a 11, 9. E agora, ó Israel, o que o Eterno teu Deus pede de ti, senão que temas ao Eterno teu Deus, andando em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardar os mandamentos do Eterno e seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus pertencem ao Eterno teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Contudo, o Eterno se afeiçoou a teus pais para amá-los, e escolheu sua descendência depois deles, a vós, dentre todos os povos, como neste dia. Circuncidai, pois, o prepúcio de vossos corações, e não endureçais mais vossa cerviz, porque o Eterno, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o grande Deus, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem recebe suborno. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o convertido, dando-lhe pão e vestimenta. Amai, pois, o convertido, pois fostes estrangeiros na terra de Mitzraim. Ao Eterno teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te apegarás, e por seu nome jurarás. Ele é o teu louvor, e Ele é o teu Deus, que fez contigo estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos viram. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Eterno teu Deus te fez numeroso como as estrelas dos céus. E amarás ao Eterno teu Elohim, e guardarás a sua guarda, e os seus decretos, e as suas leis, e os seus mandamentos todos os dias. E sabereis hoje, pois não é aos vossos filhos que não sabem nem viram a disciplina do Eterno vosso Elohim, a sua grandeza,
a sua mão poderosa e o seu braço estendido, e os seus sinais e as suas obras que ele fez no meio de Mitzraim, a Paró, rei de Mitzraim, e a toda a sua terra. E o que ele fez ao exército de Mitzraim, aos seus cavalos e aos seus carros, quando fez transbordar as águas do mar de Sof sobre eles enquanto eles vos perseguiam, e o Eterno os destruiu até este dia. E o que ele fez a vós no deserto até chegarem a este lugar, e o que ele fez a Datã, a Aviram, filhos de Eliabe, filhos de Reuven, quando a terra abriu a sua boca e os engoliu junto com suas casas, suas tendas e tudo o que estava em suas pegadas no meio de todo Israel, pois os vossos próprios olhos estão vendo todas as grandes obras que o Eterno fez. E guardareis todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes e entreis e possua a terra para a qual estáis indo para herdá-la, e para que prolongue os vossos dias na terra que o Eterno jurou dar aos vossos antepassados e à sua descendência, uma terra que mana leite e mel. Sexta Aliá, Deuteronômio 11, do 10 ao 21. Pois a terra para a qual vais para herdá-la não é como a terra de Mitzraim, da qual saíste, onde semeavas a tua semente e regavas com o teu pé, como um jardim de vegetais. Mas a terra para a qual estais indo para herdá-la é uma terra de montanhas e vales. Ela bebe água da chuva dos céus, uma terra que o Eterno teu Elohim cuida continuamente. Sempre os olhos do Eterno teu Elohim estão sobre ela, desde o início do ano até o final do ano. E será que, se ouvirdes atentamente os meus mandamentos que hoje vos ordeno, para amar ao Eterno vosso Elohim e servi-lo com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, eu darei a chuva da vossa terra na sua época, a chuva inicial e a chuva final, e colherás o teu grão, o teu vinho novo e o teu óleo, e darei erva nos teus campos para o teu gado, e comerás e te fartarás. Guardai-vos, para que o vosso coração não seja enganado e vos desvieis, e servais outros Elohim, e vos prostreis diante deles. E a ira do Eterno se acenderá contra vós, e ele fechará os céus, e não haverá chuva, e a terra não dará o seu fruto, e perecereis rapidamente da boa terra que o Eterno vos dá. E poreis estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e as atareis como um sinal nas vossas mãos, e serão como frontais entre vossos olhos, e ensiná-las-eis aos vossos filhos, falando delas quando estiverdes sentado em tua casa, e quando andardes pelo caminho, e quando vos deitardes, e quando vos levantardes, e as escrevereis nos umbrais das vossas casas e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos sobre a terra que o Eterno jurou dar aos vossos antepassados, por tantos dias quanto os céus estiverem sobre a terra. Sétima Aliá, Deuteronômio 11, do 22 ao 25. Porque, se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno para fazê-los, e para amar ao Eterno vosso Elohim, andando em todos os seus caminhos, e apegando-vos a Ele, então o Eterno expulsará todas estas nações de diante de vós, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés será vosso, desde o deserto até o Líbano, desde o rio Perat, até o mar ocidental será o vosso limite. Nenhum homem poderá resistir diante de vós. O temor e o medo de vós
colocará o Eterno vosso Elohim sobre toda a terra que pisardes, conforme ele vos disse.